Ah, na Índia? Querem que eu conte essa? Sim. É que eu conto. Então, Mas ninguém acredita. Ninguém acredita. Pronto. É que histórias que ninguém acredita. Ok, então pronto. Eu já passo por doido, então é mais uma vez. Mas há testemunhas disto. Há testemunhas disto, ok? Então cá vai. Eu fui convidado para um congresso internacional na Índia. E lá fui representar a América do Sul. Estava lá a Finlândia, Singapura, que é o primeiro do PISA, aquelas coisas todas. Reino Unido, Israel. Aquilo que é considerado o must da educação. E estava lá o Brasil, representado por um português, não é? Eu fui com a Cláudia, uma brasileira. Aquilo foram uns dias largos, até que chegou ao final, dentro de um ashram, uma coisa assim pomposa, muita gente, e nós os 7, que estávamos a representar os vários países, estávamos sentados na primeira fila, e do outro lado estão as pessoas que vinham connosco, as mulheres eram do lado esquerdo, homens do lado direito. Entretanto, entrou no final da sessão aquilo que é considerado a reencarnação, não sei como é que é, do Sai Baba, que vive num palácio, sozinho. E entrou no palco e as pessoas beijavam os pés e tal. Eu achei aquilo uma coisa. Aí o homem fez o discurso em hindi, traduzido por uma senhora em inglês, e no final do discurso ele estendeu assim, fechou os olhos, estendeu assim a mão para nós os 7. Eu pensei, é uma saudação. Nada disso. Não demorou nem um minuto, aparecem 2 sujeitos com uma passadeira vermelha, puseram à minha frente. Eu olhei assim, eu? E eles, sim. Eu, caramba, venha, tudo em inglês, não é? E em hindi. Eu disse, eu vou, mas tem que ir... Claro. Não pode, então não vou. Está bem, então veio, eu fui com ela. Passei nos corredores estranhíssimos e cheguei à antecâmara do dito reencarnado. Bom, quando eu me aproximo dele, ele estava assim, estende o braço e põe-me assim na cabeça. E começa a falar tudo o que foi a minha vida a partir do nascimento. Tudo direitinho. Aliás, disse aquilo que eu há bocadinho falava, até aos 4, tudo. A Cláudia começou a chorar de emoção. Que ela não sabia, nunca tinha falado aquilo. Ele tal. Aí, pôs-se outra vez assim, fechou os olhos, fechou as mãos, abriu a mão e materializou um colar. Materialização. Uma coisa que eu não acreditava. Eu que pensei naquela altura? Eu sou muito cético. Eu pensei, tenho uma cabeça grande, isso não vai entrar. Foi o que eu pensei. A Cláudia a chorar de emoção e eu a pensar aquilo. Aí ele mete direitinho, pau, ficou o colar. Ok. Depois mete-me outra vez a mão e diz o que eu vou ser. E isso eu não vou falar. Nem proibi a Cláudia de dizer o que é que fosse. Bom, eu voltei ao Brasil e no dia seguinte fui para a minha vida de andarilho. Fui lá para uma cidade, à noitinha fui-me deitar, eu tenho sempre uma garrafinha de água que ponho na mesinha de cabeceira. Não vejo televisão, fechei a porta porque era uma região bem complicada. 3 horas da manhã, eu acordo com a televisão ligada, em altos graus, a porta aberta e a garrafa na ponta da mesa. O que é isto? Levantei-me, desliguei a televisão, fechei a porta, trouxe a garrafa e adormeci. 2 ou 3 dias depois, voltei a casa. Eu fui para o computador e eu trabalho sempre com música. Então pus um VWV, um Bach, assim, no YouTube, e comecei a escrever. Nem 10 segundos, então um mantra. Indiano, né? O que é isto? E a Cláudia vem, que estás a ouvir música indiana? Não, olha para ali. Bach. Ela, Pechei, assim, Leonard Cohen, lembro perfeitamente, Leonard Cohen. E ficámos a olhar. Nem 5 segundos. Outra vez. Tirei o colar, meti numa caixa, arrumei. Nunca mais me chateou. Isto aconteceu. Não dá para entender. No YouTube. O que é isto? Bom, por isso é que eu digo que muitas vezes as explicações daquilo que nos parece mais estranho, elas não têm origem no intelecto, na racionalidade, na razão. Tem a ver com algo esotérico. Qualquer coisa que a gente não sabe explicar, que certamente estará nas zonas do cérebro que a gente não explora, ou num outro domínio, ou num mundo paralelo, seja lá quem foi, que Einstein tratava disso. Então eu tenho vivido muitas situações dessas, imensas situações dessas. Mas a mais estranha foi a
da primeira infância. Esta é mais estranha ainda. Olha que eu nunca contei estas coisas. Nunca gravei. Mas eu acho que ninguém vai acreditar naquilo que eu estou a falar, porque é estranhíssimo, não é? Bom, então cá vai. Eu nasci numa região paupérrima, em que muitas crianças morriam antes dos 4 anos de idade. Quase todos. E a minha mãe contava-me, e a minha avó, portanto, estou a falar em função daquilo que me contaram. Não sei, mas eles não mentiram, com certeza. Que aos 9 meses de idade eu tive um problema de saúde qualquer, não sei, e a minha mãe me levou para o hospital. Ela esteve muito tempo à espera, e na sala de espera havia uma corrente de ar muito forte. De modo que, quando eu entrei, o médico disse: este menino vai ficar internado, e eu não sei o que vai acontecer. Ainda hoje eu tenho um pulmão meio seco, que resultou disso, ok? E não sei o que é meio seco, dizem que é um ponto que deixou de praticamente funcionar. Quando eu ao BCG tirar a radiografia, diziam: você está aqui e tal, faziam nova radiografia, porque eu explicava, não adiantava nada. Porque a gente precisava de uma radiografia positiva para poder ser professor, na altura. E eu tive vários problemas com isso, que eu tenho, e ficou daí. Mas já vão ver o que aconteceu. Passados não sei quantos dias, não é? Falavam-me de prima infecção pulmonar, com não sei o quê, umas tretas quaisquer que eu não sei, porque eu não sou médico. Só que era uma coisa bem complicada. E passado não sei quanto tempo, um dia, 2, 3, chamaram o meu pai. E o médico disse, para fazer outro filho, que este tinha morrido. Eu estava morto. O médico disse ao meu pai, ele disse de outra maneira, segundo aquilo que me contaram, que tinha falhado, porque era mais uma criança que morria e que ele se sentia culpado porque talvez não tivesse feito o que poderia ter feito. E então disse ao meu pai, se fizer outro filho, eu serei padrinho dessa criança. E ele é padrinho da minha irmã Isabel. Ok. Ele já faleceu há muitos anos. Bom, meu pai foi para casa a chorar, não é? Mais um que já foi. Todos os dias passava o caixãozinho branco ao ombro dos pais. Eu lembro de ver da minha janela passar os caixões para o cemitério, as criancinhas atrás e tal. Acontece que no dia seguinte chamou o meu pai outra vez. Não entendo nada. Ele morreu. Hoje, quando fui lá, tinha arrancado tudo. Eu estava com perto de 10 meses e queria andar a gatinhar. Assim. E meu pai ficou eufórico. Só que o médico disse, mas olha, eu nunca vi uma coisa destas. Nunca vi. Eu vou precisar de o acompanhar. Quero observá-lo. Vais permitir que ele vá para a minha casa ao fim de semana, a brincar com os meus filhos. Eu tinha 2 filhos. Um moço e uma moça da minha idade, mais ou menos. Portanto, eu passei a ir para a casa dele por volta de 1 ano de idade e estive por lá até, com interrupções e tal, até aos 3, 4 anos. Para ele eu era um objeto de estudo, porque nunca tinha acontecido aquilo. Dado como morto e voltou. No dia seguinte estava ótimo. Só que disse ao meu pai, mas tens que dar de 4 em 4 horas uma injeção de streptomicina, porque ele pode voltar a estar... E o meu pai conta que um dia já não tinha onde picar, que arrebentou com tudo, pregou com tudo contra a parede, desesperado, e disse que morra. Mas eu morri, claro, estou aqui. Bom, até aqui, sei lá, não sei o que terá acontecido, será intervenção divina, ou terá sido alguma droga que me deram, que me mantiveram vivo. Pronto. Acontece que o médico me observava. E o médico é tão importante, era um pneumologista tão importante, que tem nome no hospital. Eu não vou dizer qual é, porque... mas tem nome do hospital. O hospital e o nome dele, em Portugal. Ok? Cá vai. Isto aconteceu até aos 3, 4 anos de idade. Depois, não conto o resto, porque é uma infância assim muito especial. Quando eu tinha 30 e poucos anos de idade, eu nunca vou ao médico, nunca tomo nada, manias, não é? E eu precisei ir ao médico por causa dos dentes, porque naquela altura ninguém lavava os dentes até... O primeiro lavado de dentes foi aos 17 anos que eu consegui, e então vinham doenças, problemas de cáries e tal, e tive que ir ao médico, aos 30 e poucos. Deito-me na cadeirinha do médico, no Porto, naquela altura haveria milhares de médicos dentistas, e vem o médico.
O médico olha para mim, eu olho para ele e ele diz assim, olha, desculpe a pergunta, por acaso você é filho do António Vassoureiro? Eu disse, você é filho do... Ele, sou eu. Reconhecemos-nos. Coisa difícil, porque, repara, com 30 e poucos anos, ele é da minha idade, e ele, aos 4 anos, mas eu olhei, ele tinha o nome dele, mas eu não tinha nada, e ele reconheceu-me. Mas teve receio de, o senhor é filho do António Vassoureiro? Assim, eu sou filho do... Eu sei, estou olhando para o nome. Um acaso, sincronicidade, sei lá o quê. Aos 38 anos, eu sofri um acidente muito grave. A pessoa que me bateu cortou as pernas, ficou inutilizado. E o meu carro, dizem, que eu não me lembro, que deu uma volta no ar e foi cair no lado da igreja, do outro lado da estrada. Eu lembro das pessoas a abrir o carro com ferros e tal, e eu com o cinto de segurança no pescoço, todo assim, não sei, desorientado, não é? Virado ao contrário, eu saí, as pessoas davam para mim, nenhum arranhão eu tive. Sentei-me num muro. Aí veio a ambulância, a GNR e tal, era só sangue do outro homem que bateu, enfim. E eu ali sentado. Aí o GNR disse, onde é que estão as vítimas deste acidente? O meu carro, o rodado de trás colou ao teto. Imaginam a violência. Colou ao teto. A única região do carro que foi onde eu estava sentado. Aí, onde é que estão as vítimas deste carro e tal? E apontaram para mim. E o GNR veio ter comigo e olhou, você estava neste carro? Eu, estava. Eu, não pode ser. Você está bem? Assim, eu estou ótimo, tal, eu vou agora ligar ao Automóvel Clube de Portugal para... Não, você não vai. Veio os enfermeiros com a maca e tal, onde é que estão as vítimas e tal? E o GNR apontou para mim, e o meu enfermeiro, venha, que pode haver lesões internas e tal. E lá me levaram. Hospital de Barcelos. Isto foi perto de Barcelos. Hospital de Barcelos, eu entro na urgência. Quem me atende? A filha desse médico. Eu não posso dizer mais nada, porque acho que é difícil acreditar nisto. Podem não acreditar, isto aconteceu. A primeira vez que eu preciso, ele. A segunda vez, ela, que comigo estiveram quando eu tinha 2, 3 anos. Impressionante, não é? São histórias que eu não sei. E o que é que tira disso? É uma boa pergunta. Qual é a interpretação que faz disso? Não quero interpretar. Não Já quero... o fiz. Não quero partilhar. Talvez isso. Não quero por uma razão muito simples, é que há muitas mais histórias destas. Muitas. Então, por exemplo, eu tinha premonições, eu adivinhava o género dos bebés dentro da barriga da mãe. E esta? Eu dizia tal. A minha cunhada ficou grávida e ela sabia da minha fama e veio ter comigo. Diz lá. Eu olhei para ela, são 2 moços. E ela, não há gêmeos na minha família, nem na tua, como é que pode ser? Foi fazer a ecografia, ligou-me. Como é que tu sabes? A minha irmã, 3 meses depois, ficou grávida. Eu olhei, 2 moços. 2 moços. E por aí vai. Houve um período. E houve outro período que foi das premonições, ou melhor, eram premonições e, por outro lado, eram situações que eu vivia e não estava na situação. Eu vou explicar melhor, se quiserem. Bom, isto hoje, eu nunca falei desta história, é curioso, hein? Nunca mesmo. Bom, então vou dar um exemplo de premonição e um exemplo de vivência sem estar no lugar. Primeira vivência. Passagem de ano de 1980, creio eu que foi 80. Passagem de ano. Acabou o jantar e eu fui-me deitar. Era 1h da madrugada, mais ou menos. Eu não conseguia dormir. Eu fechava os olhos e de repente eu via a torre de uma igreja, pedras a cair, pessoas a morrer esmagadas. Eu levantava-me e a minha companheira olhava, o que é que foi? Eu não consigo dormir, eu não consigo. Estou a ver isto, contei tudo. 2, 3, 4 vezes. Bom, de manhã, quando eu acordei, tinha um televisorzinho lá no meu quarto e estava a minha companheira assim a olhar para a televisão. Eu olhei para ela e ela, vê o que tu estavas a ver. Foi o terremoto na Ilha Terceira dos Açores.
naquele momento, ou pouco antes. Porque repara, 1h da madrugada aqui é meia-noite nos Açores, penso que é isso. Ou seja, foi antes. Foi antes. Eu estava a ver aquilo. Ela ficou aterrorizada. Depois, quando eu lhe contava aquilo que eu via, ela chegou um momento que eu disse, não contes mais, não quero saber. Que eram mortes, muitas vezes. E tudo se concretizava, tudo direitinho. E muita gente gozava comigo porque pensava que eu estava a inventar. Até que apareceu um dia em que se provou que aconteceu assim. Faltava-nos o professor de História. Não havia professor de História, estava preocupado. E uma manhã eu vi. Cheguei à escola e contei ao Ademar e à Clara. O Ademar já morreu, mas a Clara pode testemunhar, ok? Ela ainda está viva, que era professora lá na Ponte. Eu disse, Ademar, Clara, eu vi a chegada do professor de História. Lá vem ele. Olha, até vos vou descrever. Ele tem o cabelo assim, acaba dando assim uma curvinha. Tem uma camisa aos folhos, tem uma correntinha que entra no bolso do... Começaram a olhar a correntinha, olha os folhinhos. Deram cabo de mim, gozaram com a minha cara. Isto eram as 8h30 para as 9. Por volta das 10 da manhã, chamaram-me para ir lá fora. Eu fui, a Clara estava aqui. E eu cumprimentei a pessoa que ia falar comigo e a Clara fez assim. Eu olhei e vinha o jovem, de cabelo assim, correntinha, camisa aos folhos e disse, eu sou professor de História. Nunca mais ninguém duvidou. Agora eu pergunto, o que é isto? Por isso é que eu digo que é de outra natureza. E eu sou muito cético. Digamos que não acredito nada disto. Mas espero que lá sai. E eu me impressiono muito com isso. E depois há pelo meio pessoas que me dizem, enfim, aquela história de que eu vim ao mundo, para não sei o quê. Eu vim ao mundo para nada, eu vim ao mundo foi para viver e para me chatear. Mas tudo, estaríamos aqui dias, ou pelo menos umas horas num dia, para contar, mas não vou, peço desculpa. Já dei alguns exemplos, são os exemplos mais simples, há outros muito mais complicados, que eu mesmo não sei se vivi, porque é de tal modo misterioso, de explicação esotérica, que eu não consigo sequer descrevê-los. Agora, eu estou inclinado para que haja mais mundos, não é? Talvez mundos paralelos, sei lá, não sei, não me interessa. Estou neste, só que podem crer que estes que eu agora falei são soft. Há outros que são bem pesados. A última foi a da Índia, foi há pouco antes da pandemia, foi a da Índia, que me deixou, eu quando vi no YouTube o Leonardo Cohen substituído por um manto indiano, assim, não pode, tirei o rei do colar e pulo lá no canto. E quem foi que tu pôs? Nem sei, acho que está com as minhas coisas. Eu não tenho casa, e portanto eu tenho coisas em muitos lugares. Eu acho que está em Brasília, eu acho, mas não sei. Mas também nunca mais o pus, nem quero. Eu quero ouvir o Leonardo Cohen e o Bach, não quero ouvir mais nada. Eu encaro isto, como nós não somos capazes de perceber o porquê, eu encaro isto de um modo muito leve. Brinco até com estas coisas, porque quem sou eu, não é? E isso me atrai bastante, porque eu... O desconhecido. Sim. Eu vou parar agora, em breve, vou parar mesmo. Já ando a dizer isto há 20 anos, mas agora é mesmo. Sim, até porque tenho... Daqui a 20 anos estamos a ter... Não, João, não. Eu preciso cuidar de mim, porque estou há muitos anos nisto, então tenho de cuidar de mim. Eu vou-me dedicar a estas coisas, vou sim. Ao estudo do desconhecido. Um alquimista, não é? E já teve alguma do Euromilhões, não? Já penso, não, os números... É só para saber, já agora. Então vou-te dizer. Também tenho testemunha. Vocês estão a desafiar-me, mas acho que foi mesmo por acaso, aquilo não foi nada de especial. Quando começou o Totoloto, isto 1970 e muito, ou perto de 80 e poucos, eu falei com um amigo meu, o Armindo Pimenta, ele ainda está vivo, que era pai de um aluno, uma pessoa pobre e tal. Eu disse, Armindo, vamos fazer uma vaquinha, os dois e tal. E Zé, mas eu não tenho. Então, fazemos aposta simples. São 5 ou 6 números, não é? Tal, pronto. E eu comecei, olha, eu proponho este. Eu até vou dizer os números. 4, 5, 7, 8, 17. E o sexto era ele que dizia.
E ele disse, já não sei qual foi, eu disse, eu gostaria que fosse o 27. E ele não, ele quis outro número. Nós tivemos os 5 números na terceira edição do Totoloto. Recebemos o segundo prémio, que deu para ele arranjar a sua casinha e tudo mais. E... Se eu tivesse posto o 27, teria os 6. Então, quando eu penso isto foi um acaso. Foi no segundo ou terceiro concurso que nós fizemos. Nunca mais saiu nada, portanto foi um acaso. Nunca mais tive prémio nenhum. E olha que estive anos a fio com o 4, 5, 7, 8, 17 e o 27 e não saiu nada, absolutamente nada. O máximo era 2, 1, às vezes 3. Não? Mas naquele momento, quando eu faço com ele, saiu mesmo. Eu não quero falar mais disso, porque coisas que eu não entendo, ou melhor, não é coisas que eu não entendo, coisas que eu creio não poder entender, eu afasto. Não procuro explicação. Porquê? Porque eu não entendo. Agora, no domínio da educação, que é aquele em que nós estamos, quando eu não entendo uma coisa, eu vou procurar saber. Isso é evidente. Mas é já de uma questão, enfim, prática, científica. A explicação não é deste tipo de ver o professor de História com o cabelo e tal. Isso ninguém explica. Mas há uma situação que eu gostaria de falar em termos... pode ser. É uma historinha de Escola da Ponte, muito bonita. Um dia faltava-nos, eu lembrei-me por causa do professor de História que faltava o professor de Educação Musical. E como eu toco, naquela altura, tocava, cantava, dirigia coros, era um hobby que eu tinha, as minhas colegas, claro, disseram, olha, enquanto não vier professor de música, tu vais ser professor de música. Eu, ingênuo, lá fui fazer um cursozinho da Orfe, mais umas tretas e tal. Mas quando eu olho para o programa de Educação Musical, ele veio um susto. Ele era maior do que a minha área, que é a língua portuguesa. Mais complexo. Eu olhei para aquilo, caramba. Eu vou dar um exemplo de objetivo. Levar os alunos à compreensão da mensagem estética da música erudita. Ou seja, levar os alunos a compreender Mahler, Stravinsky, Beethoven. Naquela altura, eu tinha por princípio o paradigma da aprendizagem. O centro é o aluno. Só o que ele quer é que eu faço. Mas se eu estivesse à espera que o meu aluno não quisesse ouvir Stravinsky ou Mozart, esperava a vida toda, que ele não queria. Naquela altura o que ele queria ouvir, sei lá, os Rolling Stones ou sei lá o quê, né? Aí eu pensei, caramba, eu nunca vou dar isto, não posso, eu tenho que dar. Um dia decidi-me, segunda-feira, pego no giradiscos portátil a minha gravação das 4 estações de Vivaldi, que é uma peça barroca, que aparece em muitos... Agora lembrei-me de outra também. Depois, se quiserem, eu posso tentar contar, que é a de quando eu fui assistir à primeira sinfonia da minha vida. É de matar a rir. Bom, essa eu não sei se vou contar, porque é uma vergonha. Vamos lá, continuando. Aí eu levei... Cheguei à escola, pousei o giradiscos. Agora imaginam assim, mais de uma centena de jovens num grande espaço, silêncio da biblioteca, toda a gente a trabalhar e tal. E eu lá fui, vesgo começou a ver se acertava com a agulha no disco, vinil. E de vez em quando, até que pam, 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 pam. Uma criança levantou o braço, eu fui junto dela. O que é que foi? Ó, professor, você acordou mal disposto, foi? Porcaria de música. Isto é para dormir, professor. Ponha aí os Beatles, assim. O que é que tu és? Eu sou aluno. E eu, a professora de música. Então cala-te. Foi embora. Vem a professora, a Luísa. Ó Zé, tu és um prepotente. Põe uma coisa que a criança gosta. Não ponhas isso. O que é que tu és? Professor de matemática. E eu, professor de música. Então, cala-te. Acabou a conversa. Porque eu tinha arriscado contra os meus princípios. Acabou meia hora, 20 minutos, 40 minutos, não, a volta disso, acabou as 4 estações, e eles, a música burra foi embora e tal, agora a gente já pode acordar, espera lá, pumba, meti outra vez. Naquele dia eles ouviram 10 vezes, 5 de manhã, 5 da tarde,
Já nem tugiam nem mugiam. No dia seguinte eu pensei, cara, levo ou não levo, cara. Aí vinha de um lado o Carlos Rojas, não leves, filho, olha que o centro é o aluno. Vinha Summerhill, olha que o centro é o aluno, Alexander. Eu, não, levo outra vez, lá levei. Tudo o que é para mim misterioso, eu vou. E portanto aquilo para mim era uma novidade, contrariar-me a mim mesmo nos princípios que eu defendia da não diretividade. Bom, o centro era o aluno, era. Pus, voltou a cena. Isto é para dormir. Aí é para... Ou seja, chegada à sexta-feira, eles me tinham defrontado e eu tinha-me vingado. Eu era professor. Tinham ouvido, a meio de sexta-feira, 45 vezes as 4 estações de Vivaldi. Aí o que é que eu faço? Vou meter aqui uma variante. Da parte da tarde, não vou colocar, ver qual é a reação. Eu fui gozando aquele suspense, não? Eles a ver quando é que eu punha, tal, e eu não pus. Não demorou, sei lá, 5 ou 10 minutos. No fundo da sala eu vejo 5 crianças numa roda fazendo isto. Eu fui-me aproximando. Quando eu estou perto, eu escuto em surdina isto. Segundo andamento do Concerto de Inverno das 4 Estações de Vivaldi. Entoado por 5 crianças numa roda. Eu saí dali, fui para o quarto banho, fui para o quarto banho, chorei de emoção. Eu chorei muitas vezes de emoção. Limpei os óculos e voltei. Fui falar com as crianças. Eu descobri, naquele dia, que só se ama aquilo que se conhece. E eu dei a conhecer. Eu fui proativo. Eu fui professor. Não esperei que a criança me pedisse, porque ela nunca iria pedir. Eu percebi que eu iria admitir mais tarde que a aula é coisa que vai acontecer sempre. Desde que o discípulo esteja pronto, o mestre surge. E compete ao mestre entregar-lhe o conhecimento não construído para que ele o construa. Que aí é que está um pouco, enfim, uma contradição, não é? Mas não acaba aqui. Eu fui para casa a pensar naquilo tudo. E, como eu era professor de língua portuguesa, eu disse, será que as coisas acontecem mesmo assim, quando tem de acontecer? Que a harmonia nasce exatamente nesses momentos assim? E naquela altura eu estava a ver com as crianças, porque nós não tínhamos livro de língua portuguesa e na matemática, não temos livros didáticos. Eles escolhiam um autor e estudavam o autor. E naquela altura eles estavam a estudar o Cavaleiro Sem Espada. Acho que é da Sofia, ou se não é da Sofia, é de outra autora. E o Cavaleiro Sem Espada, um dia chega junto a um ribeiro, um rio e tal, há uma tempestade e tal, e eu pensei, que música é que eu vou usar? Como fundo, que eles tinham construído uma performance, com uma narrativa, representação, criaram os fatos, Cavaleiro Sem Espada, o cavalo e tal, tudo aquilo. E eu disse, ribeiro, tempestade, sexta de Beethoven, os sons da natureza. Quando Beethoven estava já no período em que a surdez começou a surgir, ele precisou de registrar aquilo que se chama a sinfonia programática, os sons da natureza. Ele põe o ribeiro, que é o princípio. Depois vêm os pássaros, depois vem a tempestade, e depois vem a dança dos pastores, quando a tempestade vai embora. Agora reparai, eu proponho a sexta de Beethoven, ponho aquilo a tocar. Ao fim de uns 10 minutos entra a parte da tempestade. E quando o cavaleiro se aproxima do lugar onde acontece, lá fora, eu lembro tão bem, foi no mês de junho, cai uma trovoada. Quando se ouviu a trovoada, as crianças ficaram em silêncio, pararam a performance, ficaram todos quietos, religiosamente quietos, a saborear aquele momento. Veio outro, outra vez na música e lá fora, em silêncio até ao final. Olhámos uns para os outros com uma emoção tão forte. Nada acontece por acaso. Isto tem continuação, mas ficamos por aqui. Porque ainda hoje vim a falar contigo. Eu deixei de fazer planificações. Porque eu nem sei o que vai acontecer daqui por um minuto. Nem posso prever. Quanto mais daqui por um dia, ou daqui por uma semana, ou daqui por um mês. Há pessoas que fazem a 3 meses de distância planificação de uma aula. O que é isso? Eu não quero.
Porque quando eu chego ao momento, já não sou eu, um clown que está lá a representar uma coisa que foi feita muito antes. Não dá, não dá, não. Tem de haver a gestão da imprevisibilidade. Eu tenho de ser tão autêntico quanto eu posso ser para me sentir vivo. E tudo o que aconteceu foi isso. Eu me recuso a prever, mas quando eu tenho premonições, aí é que está o problema. Não sei conviver com elas. Por isso é que eu agora já não as tenho, nem premonições, nem adivinho o género dos bebés. Estava a lembrar, uma vez estava num hospital, veio lá uma senhora e estávamos sentados, eu e ela. E no guichê estava uma senhora que só se via a cabeça, praticamente. Eu disse, aquela senhora está grávida e é uma menina. A pessoa levantou-se, foi lá ao guichê, espreitou, viu que estava, assim, pergunta-lhe, ela, é uma menina. Outra vez estava numa reunião, numa empresa, e chegou uma senhora que eu não conhecia de lado nenhum. Eu olhei e estava grávida, né? É um menino. E ela olhou para a pessoa que estava ao meu lado, tu falaste com a pessoa que estava grávida? E a pessoa, não falei nada, eu nem te conhecia. E ela ficou assim, como é que você sabe? Sei lá. Mas agora já não adivinho, já não tenho premonição nem nada, libertei-me disso, porque nem o colar do Sai Baba eu tenho. Olha-me Deus, estou farto. Livrai-me disto. Só se ama aquilo que se conhece. E dando o desconhecido, o aluno começa a conhecer e se calhar gosta. Olha, posso dizer-te que isso se passa a nível emocional e afetivo, não cognitivo, praticamente. Nesse domínio eu dou. No domínio cognitivo eu peço que eles busquem e dou-lhes indicações de produção de conhecimento. Quando se trata de um bloqueio emocional, etc., eu vou além. Eu posso contar a história, uma história para ilustrar. Foi o projeto mais estranho que eu já tive na minha vida, com alunos, e o projeto mais curto. Durou 3 ou 4 dias. Quando uma criança chegava, eu perguntava, o que é que tu queres ser? O que é que tu queres saber? E ele dizia, não é? Mas o João chegou e eu perguntei, lá, o que é que tu queres ser? Tinha 9 anos. Eu não quero nada. O que é que tu queres fazer? Nada, você não é meu pai, não me pode obrigar. Assim, pois é, e o que é que tu queres fazer? Já disse, quero ouvir, fala-me direitinho. Estou a falar contigo. Eu falei assim, ele, tá bom, ok. Então pronto, o que é que tu queres fazer? Nada. O que é que tu queres fazer? Ele quer mesmo saber? Foi mesmo assim, eu quero é matar os professores. Eu disse, tu queres matar professores? Eu quero, é isso que eu quero. Eu disse, então pronto, vamos matar. Ele, o quê? Não é o que tu queres? Ele, então pronto, aqui é assim. Vós dizes o que queres, a gente depois faz um projeto, eu vou-te explicar. O projeto tem que ter um objetivo, neste caso é matar um professor. Ele olhava assim para mim como quem olha para um extraterrestre. E ele, está a falar sério? Assim, claro, não é o que tu queres matar professor. Já agora, vamos ao problema. Vais matar todos ou vais matar alguém em particular? Ele olhou para mim e entrou na jogada. Olha, dê-me meia horinha que eu já lhe venho dizer. E foi embora. Passado uma meia horinha, eu vou dizer um nome que é fictício, ok? Porque isto pode mexer com pessoas. É fictício. Ele volta e diz, já sei quem vou matar. Assim, quem? A Anitta. Ah, é? Mas porquê? É uma chata do cara, meteu-se comigo. Ele falava assim, ele é do bordo, caralho. Assim, é. Assim, pronto, então vamos lá. É a Anitta? É a Anitta. E vais matar quando, onde, como? Vamos lá ver. Ele, olha, eu ouvi falar que há uma coisa, que é um morteiro que vai, porque eu não vou matar aqui, toda a gente vê, vou matar quando ela for para casa. Assim, onde é a casa dela? E ele foi. E voltou com o endereço. Eu, traz o mapa. E aí começamos. A matemática. Olha, onde é? É aqui. Qual é a distância? Olha, brincando. Olha, e o que é isso do morteiro? É uma coisa que atira assim. Sabes que é uma elipse? Não, então vamos lá ver. Pau. Geometria, pau. Eu brincava com tudo o que era. Objetivo de matemática, português, história. Naquele primeiro dia, ele aprendeu várias coisas. Geografia, utilização do mapa e tal. Aí, vamos lá ver. Quando? E ele, até ao fim de semana vai, assim, pronto. Que ele estava a levar a sério, não é? Aí eu disse, tá bom, então até ao fim de semana a coisa vai. As minhas colegas diziam, estás maluco? Não, isto acaba rápido. Eu sabia que ia acabar rápido. Por isso é que eu me propus e fui atrás de... Aí isto foi segunda-feira, terça-feira, bem, a quarta-feira eu disse, então pronto, agora trata-se de preparar tudo. E ele, tal, mas ele não estava já muito, está aqui, eu meio com uma vontade de rir. As minhas colegas devem ter rido também, eu com uma vontade de rir, mas eu fazia cara de pau, ficava ali. Até que chegou sexta-feira de manhã, assim, olha, então, não, quinta-feira, fazendo a preparação da sexta.
Então, João, amanhã é sexta, não é? Na sexta-feira não vamos fazer o plano, porque depois fazemos quando chegar a segunda-feira, então é sábado, não é? E ele, olha, professor, eu acho que já não quero matar ninguém. Eu disse, João, desculpa lá, cara. Um projeto é para levar até ao fim. E ele, professor, cara, não me faça isso, porra. Faço, eu não estou aqui para perder tempo. Fizeste-me perder 4 dias, como é que é? Eu fiz quando eu estava zangado. E ele, professor, caramba, não faz. Olha que a Anitta nem é má pessoa, sabe? E eu, mas então, eu é que tinha uma imagem. Sim, pronto, então, olha, eu não. Desta vez, só desta vez, ele estava e agarrou-se a mim, um abraço. Professor, aí nesse caso, eu precisei de ir ao limite para que eu fizesse a sua catarse, para perceber que os professores não são maus, que eram amigos, queriam o melhor para ele. E que mesmo quando eu estava a segui-lo no projeto dele, eu estava a tentar ajudá-lo naquilo que ele queria fazer, até desfazer o que ele queria fazer. Então, nesse aspecto, ou seja, no campo da sensibilidade, da relação e tal, a música é esotérica, não é material. Não é? A música é algo que é imaterial. E outras coisas. Quando me perguntam porque é que o projeto Âncora tinha uma tenda de circo no meio, eu respondia, é porque ali está a sensibilidade humana, ali está a ágora de encontro, em que as pessoas se manifestam, partilham, e partilham através da arte. Nós somos todos artistas, só que não sabemos. Mas se nos for dada a oportunidade, e tem de haver alguém que estimule a velha história, não é? Nós não sabemos se somos artistas ou retiraram isso do ser humano, porque ele nasce artista, mantém-se artista até um certo ponto. Nasce artista. Todos nós temos talentos que é preciso. Artista, cientista, investigador, nós somos isso tudo, logo desde o início. Depois retiram-nos isso com a educação, não é? Cortam-nos a curiosidade. Quando eu pergunto a uma criança, o que é que tu queres fazer? Ela pergunta, posso dizer? Posso dizer? Eu fico tão triste. Então, eu penso que é inato. Todos nós temos vocações, talentos, e as salas de aula são cemitérios de talentos. Total. Um cemitério de talentos. Eu posso dar exemplos de... Posso? Mas agora, ainda antes dos talentos, há bocadinho quando eu falava que só se ama o que se conhece, lá no lugar onde eu nasci, muito pobre, não é? Mas tinha uma pessoa que morava lá e que era o carregador de piano da Orquestra Sinfónica do Porto. Literalmente? Era mesmo. Ele colocava as palavras, organizava tudo, afinava. Era um faz-tudo da Orquestra Sinfónica. E morava ali. E um dia ele me conhecia, não é? Eu já estava dentro daquele projeto, como um bocadinho feio da OCDE, portanto, eu comecei a sair psicologicamente de tudo aquilo, e tinha 13 anos, e ele me convidou para eu ir. Ele tinha 2 bilhetes para as quartas-feiras no Rivoli, e ele me convidou para eu ir. Eu disse, Sr. Artur, aquilo é para dormir. Eu dizia exatamente o que mais tarde eu ouvi o aluno dizer, aquilo é para dormir, pessoal, é aquela coisa de e ele, não diga mal disso, vá ver e tal, e eu fui. Fiz à vontade. Hoje, uma das peças clássicas que eu mais escuto, quase todos os dias, é a número 1 de Sibelius, que eu considero uma obra-prima. Sinfonia número 1 de Sibelius. Pois o que é que estava no cardápio da noite? Sinfonia número 1 de Sibelius e o Concerto Aranjuez, de Joaquim Rodrigo, que tinha sido composto pouco antes. Isto foi no princípio da década de 60. E isso foi o Joaquim Rodrigo que escreveu na década de 50. Então, eu lá fui. Fiz a vontade ao Sr. Artur, e lá fui eu escutar o concerto, não é? Bom, eu devo ter adormecido no segundo compasso. Eu acordei com o povo todo a bater palmas e eu, caramba, o que é que se passa? Eu devo ter roncado, que uma vergonha. Aí eu fui devagarinho pela coxia e ia embora. E vem o Sr. Artur, não vai embora. Assim, Sr. Artur, uma vergonha. Eu dormi este tempo todo da sinfonia, agora eu não fico para a segunda parte, é uma vergonha. Ele, não, faça-me um favor, fique para a segunda parte, você vai gostar. Assim, Sr. Artur, caramba, eu lá fui vermelho, sentei-me as pessoas ao meu lado, assim, olhar, como quem diz, este ignorante vem para aqui dormir. E hoje, é como eu digo, uma das sinfonias que eu mais gosto de ouvir é a número 1 de Sibelius. Bom, aí vem a segunda parte. Quando eu vejo entrar
uma senhora com um violão. Eu digo, pô, violão? Aqui, para mim, é tudo violino e contrabaixo e tal. E ela sentou-se, era uma brasileira, lembro também, e o maestro. E começa. Pam, 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 pam. Eu tinha ouvido aquilo num reclame, não sei do que. Aí eu fiquei atento. Aí vem o segundo andamento. Tararã, 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 Mon amour. Era a canção que eu mais gostava na altura. Bom, eu adorei, acabei, bati palmas e tal, e os outros a olhar, que eu não dormi na segunda parte. Eu fui para casa pensando, caramba, porque é que eu dormi na primeira parte e não dormi na segunda? Desconhecido. Só se ama aquilo que se conhece. Então, aqui veio, aliás, eu tive várias indicações disso. Então, olha, eu acho que não vou falar dos talentos, vou contar 3 historinhas breves que provam nisso. Como eu vos disse há pouco, eu fui beneficiado e fui salvo por um projeto da OCDE. Deram-nos os melhores professores da cidade do Porto em 1960. O Hélder Pacheco, o grande arquiteto, a Natália Dessa, são pessoas que, enfim. E eu, na primeira aula, imaginam 30 jovens paupérrimos, de calçãozinho, a maior parte com piolho, estão a perceber, não é? Chegar ali com uma camiseta velha, ali a tremer, porque estava frio naquele outubro. E a primeira aula era religião e moral. E entra o padre. E nós ali quietinhos. E o padre, olha, pergunta ao que estava na frente. O que é que tu queres saber? Tal e qual. E a criança começou a chorar, não chores e tal. E aí, e apontou para mim. Eu estava lá num canto, mas tipo, o que é que tu queres saber? Eu tenho sempre resposta. Eu quero saber o que era a minha rua antes de ser a Rua da Vitória. E ele, tu queres saber isso? Eu quero. Então vem cá. Eu assim, eu vou levar no focinho, que era quando acontecia, de pessoas que era para levar. Eu cheguei assim e ele pega num papel, escreve lá qualquer coisa e diz, vai à biblioteca, fala com o bibliotecário, diz que foi eu que mandei. Daqui por meia hora tu estás aqui a dizer o que era a tua rua antes da Rua da Vitória. Eu olhei para ele, é isso? É? Vai. Eu fui. O que é que tu queres saber? É a partir desta pergunta que a gente constrói o conhecimento. Eu voltei todo vaidoso e perante a turma eu expliquei tudo. Tinha sido uma judiaria, que eu nasci no Palácio Pacheco Pereira, a casa dos ingleses, Júlio Diniz e papapá. Foi aí. Passados 2 anos, eu apanho Pedro Homem de Melo como professor de língua portuguesa. Ele entra, Pedro Homem de Melo, foi um grande poeta, não é? Eu vi ele escrever, nós vimos ele escrever, o rapaz da camisola verde, e o povo que lavas no rio, que talhas com teu machado, foi ali que ele escreveu. Ele dava assim, cidadãos, ele fumava dentro da sala. Cidadãos, vamos lá ouvir. Povo que lavas no rio, que talhas com teu machado as tábuas do teu caixão. Parava, e nós. E ele, pronto, então fica. Era muito engraçado aquilo, ele é um grande poeta. Então ele dizia, aqui não há nota, aqui há poesia. Quem souber dizer ou fazer, tem nota. Então eu percebi que todo o ato de aprendizagem, de educação é estético, tem que ter beleza. Mas o maior impacto foi quando eu, aos 17 anos, quis ser professor e tive que fazer uma disciplina da área das humanísticas. Porque até àquela altura eu nunca tinha tido uma professora, era tudo homem, porque não havia engenheiras. Então só tive homens como professores. Professores de serralharia, de laboratórios, de tecnologia, de mecânica, de desenho de máquinas, tudo homem. Eu escolhi a língua francesa como língua estrangeira. E aí vem a professora de francês. 18 anos, saída do instituto. Eu com 17. Quando eu a vejo entrar no corredor levitando, foi paixão à primeira vista, que eu pensava que era platónica. Não era. Era bem real. O que é que eu faço? Primeira fila, pau! Olhar para ela, porque quando eu estou a olhar para alguém, parece que estou a olhar para ali. Ela não percebe que eu estou a olhar para ela. Estava ali, não escrevia nada, mas tudo o que ela escrevia, tudo o que ela dizia, porque a aprendizagem é antropofágica. Nós não aprendemos com o outro, aprendemos o outro. Eu estava ali, recebendo tudo. Ia para os testes, era o melhor. Quando eu quero ouvir música estrangeira, é Jean Ferrat, Léo Ferré, por aí vai. Georges Brassens, não é? Adoro Mallarmé, tudo o que é francês para mim, eu falar francês ainda hoje falo, não fluentemente, mas falo bem. Bom, para mim aquelas aulas eram um paraíso, até que chegou o último dia da aula.
Eu estava tão triste, porque assim, como é que é? Só que eu era aluno, ela era professora, eu nunca imaginei que... Quando acabavam as aulas, naquele tempo, o tempo de Salazar, diziam, podem levantar-se. A gente levantava, podem sair. A gente saía. Se dissessem, fulano fica, era para repreensão verbal ou expulsão. Ela disse, podem levantar-se. Nós levantamos. Podem sair. O José Pacheco fica. Eu, não. Não. Longe de mim. Como é que é? Já basta eu não saber se eu vou ver outra vez. É possível ser castigado por ela, a mulher que eu amo, pô. Que chatice. Bom, aí ela vai, fecha a porta, ficamos eu e ela sobe as escadinhas até à secretária, abre a bolsa, tira um vinil e um livro. E eu, o que é que ela está a fazer? Ela vem e põe-se a meio metro. Eu aqui e ela ali. Eu sentia o arfar dela. Eu já estava por dentro, o que é isto? Está com um disco na mão, vai-me castigar. Eu não estava a entender nada. Você vê que o tratamento mais íntimo é o tu, não é? Você é um tratamento mais distante. Aí ela diz, eu fui a Paris nas férias da Páscoa e trouxe-te um livro de poesia de Jacques Brel e um disco para que tu nunca te esqueças de mim. Ela percebeu que eu era estrábico e que ela me amava. Ela me amava, João. Ela me amava. Só que eu era aluno, ela era professor. Um ano de diferença. Ela ficou ali à minha espera. Eu não consegui mexer-me. Aí ela entrega-me, eu recebo. Ela fica mais um bocadinho à espera. Encolheu, foi saindo. Eu guardei aquilo tudo. Os meus amigos entraram, então, baixa expulso. E dizem eles que eu estava branco, que não falava. Eu fiquei ali, feito sei lá o quê. Eu nunca me perdoei. Mas hoje eu tenho alguns altares, e um deles, o disco já não existe. Aquilo, foi há 40 e tal anos, 44, não, 54, há 54 anos. O disco desapareceu praticamente, mas o livro está comigo. Meti numa capazinha de plástico, voltei a meia pego, e quando eu começo a ler, Cantonat l'amour, pour une raison, pour une saison, acompanhou-me toda a vida e está aqui comigo. Eu nunca mais a vi. Ela está aqui. Ela ensinou-me que a aprendizagem surge da criação de um vínculo, que não é meramente cognitivo, é afetivo, emocional, estético, ético, espiritual. Por isso é que eu aprendi tudo de francês. Então estão a ver a sorte que eu tive de ter encontrado esta gente que me mostrou que eu deveria ir para professor. Ou melhor, para designer educacional, que é outra coisa. Eu acho que nunca fui professor. Professor é aquele que professa. Eu nunca professei. Eu estive quase para ir para missionários. Estive na Guiné, Cabo Verde, a trabalhar com missionários, mas não fui capaz. Eu descobri em mim que não era digno de ser missionário, porque eu não era casto nem humilde. Então não vou. Então fui para a educação, onde a gente consegue ser outra coisa que não casto nem humilde. E eu não sou, eu sou arrogante, eu sou um vaidoso, eu todos os dias luto contra a minha certeza, a minha arrogância. Perco todos os dias, porque tenho a mania que sei fazer as coisas. É chato? É? Pica lá, pica. Há pouco disse-me que tudo o que é desconhecido em certas coisas, certas áreas da vida, foge. Certo? É. Não lhe falta um mestre para o ensinar a caminhar nesse desconhecido? Eu creio que sim. Talvez seja isso que me falta. Não chamaria mestre. A vida que eu levei condenou-me a uma solidão acompanhada. Eu vivo solitário. Nunca tive estabilidade afetiva e emocional. Vivi com várias pessoas, mas... E talvez seja essa pessoa que eu espero apareça ainda. Ou talvez não. Porque eu preciso de um contraponto daquilo que eu sou. Eu preciso de deixar a mania de que sei fazer as coisas. Tenho que deixar a mania de que eu conduzo a minha vida. Eu não conduzo nada. Cada vez mais eu tenho consciência de que não há livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a escolha. Mas essa escolha está condicionada. Então,
Não sei se vai acontecer, mas se eu tiver a sorte de encontrar alguém, vai ser difícil, porque eu sou muito chato, portanto, eu sou insuportável. O Jacques Brel, que é um dos que eu gosto, ele tem uma canção que acaba assim: quand je serai vieux, je serai insuportável. Quando eu for velho, vou ser insuportável. Ainda não sou velho, já sou insuportável, portanto, imagina daquilo. Portanto, ninguém me vai querer. Mas é essa pessoa, ou pessoas, não sei. Eu penso que vão ser pessoas em comunidade, que me vão mostrar que eu não sei nada, que eu sou um Zé Ninguém, que eu... E é nessa altura que eu vou queimar o meu cartão de cidadão, o meu passaporte e o meu boletim de contribuinte. Queimar tudo. Porque quando nós entramos na vida, entramos nus, vamos sair nus. Uma coisa eu consegui, não tenho nada de meu. Não tenho nada, quer dizer, tenho uma mochila, um computador e uma mala que eu arrasto por todo lugar. Mas isso me liberta de muita coisa, mas também me priva de outras coisas. Agora, eu não considero que tenha sido uma vida em vão. Nem considero que tenha sido vida. Eu quero viver é hoje, não me interessa nada o resto. Quando eu vou para um congresso, fazer uma palestra, PowerPoint não tem e tal, apresentação não tem, o que é que vai dizer? Não sei, ninguém me perguntou nada, eu pergunto o que é que querem saber. Lógico, porque me querem expor, porque eu quero encontrar essas pessoas, mas nunca encontrei. Sou um incompetente. Vamos ver. Há pouco na nossa conversa disse que muitas vezes o aluno está à espera que o mestre o conduza numa coisa que ele desconhece que vai gostar. Alguém vai ter que me mostrar que é possível amar alguém. Um amor incondicional. Porque aquilo que a gente vai encontrando na vida são circunstâncias, intuições e paixões, lógico, amor, sim, mas que muitas vezes é inconsequente, porque nós nos projetamos no outro e queremos que o outro seja aquilo que a gente imagina e representa e tem como idealização. Isso é que está errado. E eu não sou diferente dos outros, sempre fui assim. Agora, eu quero é ter tempo para ser outra coisa, para ir aprendendo a morrer, ou seja, aprendendo a viver. Olha que eu nunca falei disto, caramba. Tu és psicólogo, isto está perigoso hoje. Eu vou-me calar. Vou-me calar. Eu talvez tenha um mestre oculto, e esse mestre chama-se Alberto Caeiro. Eu sei de cor o poema do Guardador de Rebanhos, porque já o li milhares de vezes, leio todas as semanas, e me obrigo a isso. E quando chega ao momento, não é? Quando eu morrer, menino, sejas tu, bom, aí eu tenho de parar, senão é um choro convulsivo imediato. Ele é um mestre, não é o Pessoa. O Pessoa não existiu. O Pessoa era um iluminado que se correspondia com Max Planck e fazia coisas, mapas astrais. Ele não era deste mundo, por isso é que ele era múltiplo. E eu, todas as vezes que eu leio aquele poema, está no poema da tabacaria, não é? Como chocolates, menina, não há maior sabedoria. Está ali tudo. Eu penso que a Pessoa foi um iluminado que veio à Terra, nasceu e viveu praticamente ignorado, embora fosse o que foi. Eu considero o maior poeta de todos os tempos, de todo o mundo. Aliás, quando os poetas se reuniram em Paris, há cerca de 40 anos, para identificar o poema universal, foi o poema da tabacaria. A nível mundial? Mundial, né? E olha que os italianos vieram lá com os seus poetas e tudo mais, mas o poema da tabacaria foi, porque está ali tudo. Mas o Alberto Caeiro é o poeta da simplicidade, e por isso ele é o centro de tudo. E depois há a divergência do Ricardo Reis, não é? Me sentado comigo, lido à beira do rio, ou seja, o desprendimento total. Está aí tudo, mas o que está no papel não basta, porque o que está no papel são metáforas e cada um interpreta a seu modo. Cada vez que eu leio, que eu gosto de ler, apesar de saber de cor, eu gosto de ler, vou lendo sem falar, claro, vou lendo e vou digerindo sempre pela primeira vez. E é uma emoção tão forte. Eu imagino
quando a pessoa escreve aquilo, eu penso que foi no limite de uma agonia muito grande, de não ter alguém que fosse seu mestre. Percebem? Porque ele era o mestre. E é isso que me apaixona em tudo isso que é misterioso e tal. É que, primeiro, não sei se vou encontrar ainda alguém, não é muito provável. Estou com 71 anos e estou uma ruína já, não é? E enquanto andar nesta vida que eu levo, não é? Uma vida, enfim, em que sou famoso. Um dia o meu neto, o Marcos, ele tinha para aí 4 anitos. Eu saí do avião, nós ao desembarque, ele ia-me esperar, mas ele foi, vó, vem cá que eu quero ter uma conversa contigo. Eu disse, tá bom, fomos assim para um canto. Ele me pergunta, olha, avô, ouvi dizer que tu és famoso, é verdade, sim. Ele, olha, dá muito trabalho ser famoso? Assim, dá, pronto, era o que eu queria saber. Porquê? Porque eu não quero ser famoso, pô. Olha, criança. E ele disse tudo. É um problema. É um problema. O seu preço, não é? Tem. O preço é a solidão. Tão simples. Agora, é preciso essa solidão para se trabalhar em equipe. E eu trabalho sempre em equipe. Sempre em equipe. Projeto humano é um projeto coletivo. Mas a verdade é que nunca me libertam disto. Dá para entender? A minha presunção, a minha vaidade, a minha arrogância. Nunca me libertam disto. Estão sempre na expectativa que eu vá e eu vou. O problema é esse. Eu falo e as pessoas fazem, acreditam. É terrível, sabem? O peso da responsabilidade é muito grande. Até porque quando falo, já estou no passado. É algo que vem da minha experiência pessoal, a formação experiencial, não serve para nada. Muito menos para os outros. Por isso é que eu digo sempre que eu quero estar a aprender, eu não quero estar a reproduzir, eu quero aprender. Há um tempo atrás perguntaram-me, no final de uma palestra, olha, mas o senhor não está aposentado? Eu estou, minha senhora. E então? Minha senhora, estou aposentado, mas não estou inútil, cara. Comecei a brincar. Pois, mas está a fazer alguma coisa de especial? Sim. Não sei, mas olha, eu estou agora a fazer um projeto. E que projeto é? Eu estou a tentar criar protótipos de comunidade de aprendizagem para criar depois uma comunidade de aprendizagem, que é uma nova construção social de aprendizagem. É. E depois de você fazer as comunidades de aprendizagem, você deixa de fazer projetos? Não, faço outro. E ela, para quê? Para acabar com as comunidades de aprendizagem, deve haver outra coisa melhor depois. Então não é. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, mas do bem, se algum houve, as soidades. E não se muda já como se ia. 1536, Luís Vaz de Camões. Pois é. É curioso que hoje nada acontece por acaso. E hoje, quando entrei no carro com a Raquel, ela pôs a música. Ela não sabia se eu gostava de ouvir, não é? E que música era? É do Lobo. Pouca gente conhece. É do Lobo foi, para mim, o maior compositor cabo-verdiano de música ligeira. Mornas e coladeiras que ele fez, sobretudo as mornas. Eu vivi em Cabo Verde um tempo e conheci. Ele morreu muito jovem e ela põe-me aquela música, que era o que eu precisava. E eu começo a cantar em crioulo e ela diz, tu conheces? Conheço. Nunca ninguém me tinha posto a ouvir a do Lobo. Eu precisava daquilo. A partir de certa altura, ela disse, estás a chorar? Para dentro. Eu continuei, fiquei em silêncio. Eu chorava convulsivamente para dentro, porque aquilo me trazia à memória coisas incríveis. E quando ele canta Anhos Morna, eu fico assim, não é por acaso que eu fiz esta viagem com a Raquel, não é por acaso que eu estou convosco, nada é por acaso. É um contínuo de vida que a gente não controla absolutamente nada. Por isso é que é maravilhoso. Eu podia morrer agora, quero lá saber. A morte é um absurdo, não é? Já dizia o Camus, o homem é talvez mortal, mas morramos resistindo e fazemos com que seja uma injustiça. Ou seja, vivamos. E é coisa que pouca gente, penso eu, consegue viver. Realmente existimos, já não é pouco, e
lutando contra ventos e marés, contra tudo isso, não entendendo que há como uma guerra na Europa no século XXI, tanta destruição, tanta malvadez, tanta tristeza. O que é isto? Que tempo é este? Nós estamos na proto-história da humanidade e presumimos que sabemos alguma coisa. Não. Aquilo que nós sabemos está na poesia e na música. Mais nada. E eu nunca falei disto, caramba. Eu acho que vou parar, senão... Porquê de afirmar que é preciso solidão para estar onde está? Eu afirmo porque é doloroso não o dizer. E não é para que tenham compaixão deste velhinho, não é isso, até porque eu acho que tem uma vida maravilhosa. E se voltasse atrás, repetia o mesmo, com certeza. Tal e qual. Digo porque é uma realidade, não é? Em termos de relações humanas, eu sou um solitário. Porque nunca encontrei alguém que, pronto, não é que completasse, eu não acredito nisso. Eu acredito que quando duas ou três pessoas encontram, ou de qualquer género, não estou a falar da relação monogâmica ou nada disso. Estou a falar também não estou a falar de uma relação intelectual ou uma relação... Vocês entendem? Eu penso que foi por minha causa. Ou seja, eu me protegi com essa solidão. No fundo é isso. E isso tem a ver com a zona escura da infância, que eu não conto. Isso, peço desculpa, não conto. Porque não tive infância. E, portanto, ou melhor nada. Digamos que a solidão é uma escapatória, né? Para não me perceber como sou. E se traduz exatamente nesta vida de nómade que eu levo há dezenas de anos, que vai acabar agora. Vai acabar. Daqui a 20 anos? Não, vai acabar. Te garanto, João, que vai. Ou então eu acabo aí, estou no limite. Estou no limite. Um exemplo muito simples daquilo que eu digo. Quando eu faço uma palestra lá no Brasil, depois estou meia hora quieto, as pessoas até fotografia, autógrafo, é aquilo, fico ali. Eu detesto o culto da personalidade, mas aquelas pessoas, elas precisam, não é? Como diria o Rubem Alves uma vez, elas precisam tocar no santinho. Pronto, eu estou ali. E com uma vontade tão grande de mandar aquela gente toda embora, então eu estou rodeado de centenas, milhares, que estão comigo, estão ali, as pessoas estão ali. De repente, eu vou para um quarto de hotel sozinho. Já perceberam o que é a solidão? E é um vazio muito grande. É um artifício. Uma coisa e outra. Falaste de vitórias. Não é? Eu não considero que tenha vitória nenhuma. Não tenho, não. E, portanto, eu não celebro vitórias porque não as tenho. E aquilo que te chamas vitória, para mim é um ponto de partida para outra coisa. Quando alguém me diz, você fez isso, já está feito, agora quero outra coisa. Não vou celebrar nada, absolutamente nada. Tudo aquilo que eu possa fazer é muito pouco. E o que é que se celebra na vida? O que é que eu celebro? Este momento, cada momento, que é único, irrepetível, religioso. Eu tenho uma celebração, mas é uma celebração coletiva. E se vós entrarmos no meu WhatsApp, tereis essa celebração. Eu criei um momento da minha liturgia ao domingo de manhã. Eu escolho algo do sensível, uma belezura, como eles chamam, e eu partilho com as pessoas. Partilho com cerca de 400 pessoas no WhatsApp. Música da sua infância? Eu escutava aquilo que meu pai escutava. E não gosto. Hoje não gosto. Eu escutava o Marino Marini, que ninguém se lembra que é. O António Mafra, o grupo António Mafra.
que eu conheci, que ele era empregado na loja dos botões, quando eu ia lá, minha mãe era costureira, o conjunto António Mafra. Ai, que a chalpa se quer ser bonita, arrebita, 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 aquela coisa. Enfim, gostava. Mas depois quando eu comecei a gostar de música, aí assim, aí atenção, mas aí eu acompanhei toda os Love Spoonfuls, Buggles Springfield, grupos que ninguém conhece praticamente, o Buckley. E depois fui para Chet Baker e Coltrane e tudo mais, adoro. Portanto, quando eu me construí, tem uma história que tem a ver com isso. Eu posso contar ou não vale a pena? Pronto. Eu toco, eu canto, mas não vou passar por esse martírio que eu não vou. Toca? É violão, é. E eu fui operacional do 25 de Abril, pronto. Ninguém é perfeito, não é? Eu fui. E depois eu era de uma geração que fez aquilo que era a produção cultural da Revolução, música, canções e tal. Conheci o Zeca, conheci o Adriano, conheci toda aquela gente, o Vitorino e tal. E então perdi muito, porque essa era a canção panfletária, não tinha nada, era meia dúzia de acordes e a coisa estava. Mas antes eu cultivei, e hoje eu sou um doido por música clássica, sobretudo erudita, música erudita, clássica, romântica, mas sobretudo ópera italiana. Eu deliro, quando eu paro, eu escuto, eu choro, eu danço, eu sinto aquilo tudo, então... Mas tudo começou aos 13 anos, aqui é a história. Tudo, não é que tudo tem explicação, mas algumas coisas têm, e esta tem, e como tem. Aos 13, eu estava em eletricidade, em eletrotecnia, e nós só podíamos ouvir a rádio de onda média, aquela rádio que a ditadura deixava escutar. Só que eu tinha ligações já àqueles meios. Eu fui para o Tarrafal e tudo mais, eu sei muito bem o que era aquilo. Mas aos 13 anos eu não sabia nada, era um moço de recados. Só que eu sabia fazer rádios de onda curta. Então comprei as válvulas, fiz um rádio de onda curta e escutava de todo o mundo. A BBC, a Deutsche Welle, a rádio e tal. E um dia estava a ouvir e ouvi assim, aqui Rádio Farroupilha, Brasil. É do Rio Grande do Sul. E estava um programa sobre correspondentes, jovens que se correspondiam. Eu tomei nota de um endereço, Maria Célia Vieira, Rua Afonso Pena, 403, Araguari, Minas Gerais, Brasil. Mandei aquelas cartinhas de papel fininho e tal, passado uma semana recebo também. Entre os 13 e os 20 anos, nós, 7 anos, nós trocamos cerca de 400 cartas, uma por semana. Cerca de 400 cartas. O que é que nós falávamos? De música, 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 para além dos postais do lugar, aquelas coisas, a fotografia dela e tal, a minha fotografia. Quando chegamos a 1970, no Brasil estava uma ditadura bem... E em Portugal eu tinha a correspondência vigiada, a PIDE andava atrás de mim, a DGS, estava com um problema sério. E eu resolvi por mandar para clandestino para outro lugar, deixei de lhe escrever para ela não ter problemas lá onde estava, porque poderiam descobrir que eu... Ou seja, tive entre os 13 e os 20, 400 cartas, ela ainda me mandou 2 cartas, guardei a última, e pronto.